Olá pessoal que acompanha o canal do Professor Deschamps aqui no YouTube. Hoje nós vamos conversar com vocês um pouco acerca da redação, principalmente a redação do Enem. E eu tenho a felicidade de estar recebendo aqui um aluno que fez verdadeiramente um prodígio e que topou vir aqui participar do meu canal e vir conversar com vocês, dar alguns toques para vocês, sobretudo para orientá-los, dizendo acerca de algumas das técnicas que ele explorou para conseguir um rendimento muito significativo na redação do Enem. Eu queria agradecer ao meu aluno Max. Muito obrigado, Max, por estar aqui, por dar essa força para a moçada que ainda não passou no vestibular e nem passou no Enem, mas que certamente, depois desses toques de hoje aí, vai conhecer alguns atalhos. Valeu a força, Max, eu fico agradecidíssimo de poder estar contando contigo aqui nessa videoaula para todos os meus inscritos aí no dia de hoje. Muito obrigado, Max. Olá, professor. É um prazer poder compartilhar com a galera a minha experiência e a forma como eu estudei para passar no Enem e na Universidade Federal. Bom, no ano retrasado, em 2014, quando ainda estava no segundo ano, o Max também fez o Enem. Pode dizer pra gente como foi o teu rendimento no Enem de 2014, Max, quando tu ainda estavas no segundo ano? Bom, eu não posso dizer que fui muito bem. Na verdade, muita matéria eu não tinha estudado e acabei tendo um rendimento muito baixo. E a redação, Max? Como foi a tua redação no Enem 2014 antes das nossas aulas? Bom, nas outras eu não fui muito bem, mas na redação tirei 340, professor, 340 de 1000. Tá, nessa época ainda não tinhas feito terceirão. Eu ainda estava na segunda, mas a nota de redação foi aquela que mais me deixou para baixo. Eu vi que tinha que ralar muito se eu quisesse melhorar. Ainda mais que a redação, né? Tem que pensar em tudo, em como escreve, no que escreve, a forma e o conteúdo tem muita importância. Foi então que eu vi que tinha que ralar muito para melhorar a nota. Certo. Então, o empenho, né, moçada? Todo mundo que está aí nos assistindo sabe, tem que ralar muito mesmo para conseguir uma nota legal. Não é assim, é empenho, é garra. Aí, em 2015, a gente teve a primeira aula, né? Qual foi a impressão que tu ficou depois da primeira correção? Aquela hora em que pegamos juntos o teu texto e fizemos uma análise bem pontual, né? Assinalando, ó, aqui, os problemas que justificavam aquele teu rendimento tão baixo. Bom, na primeira vez que eu fui assistência com o professor, eu levei o texto que tinha feito no Enem em 2014. Foi com esse texto, o mesmo que eu tinha tirado 340, que a gente começou trabalhando. Então, a primeira análise já foi sobre aquela redação do 340. E foi útil essa primeira análise, esse texto? Muito útil. Aí que eu comecei a olhar para a redação de uma maneira diferente. Diferente como, Max? É que aí eu pude ver bem explicados todos os erros. A gente foi fazendo um levantamento para ver cada um dos erros do meu texto. Importante foi ver que a redação é uma sequência de frases. Então não adianta só saber que tem uma apresentação, um desenvolvimento e uma conclusão. Tem que saber fazer o texto se aprofundar. E isso eu só consigo se for trabalhando as partes da redação uma por uma. As frases da introdução, do desenvolvimento e as frases da conclusão. E é assim que eu consegui melhorar o meu texto. Perfeito. Notem a importância de a gente desenvolver uma estratégia, né? No nosso caso, a gente estuda a redação frase a frase. Para que serviu aquela oração, para que serviu a segunda, para que serviu a terceira, no contexto do meu desenvolvimento, que frase fala sobre causa, que frase fala sobre consequência, que frase exemplifica o meu raciocínio. Então, o primeiro passo, gente, é conseguir separar o texto em partes menores, né? Ficar esperto para conseguir analisar frase a frase aquilo que se está escrevendo. É isso? Isso. É muito importante a gente também conseguir corrigir os erros. Eu reescrevi muitas e muitas vezes algumas redações. E sempre que eu reescrevia, eu percebia melhor onde estavam os erros,
porque eu mesmo estava corrigindo os meus textos. Então, aí temos outro segredinho importante: reescrever as redações corrigindo os possíveis erros. É isso? É isso? Reescrita, pessoal. Essa correção é fundamental. Sim, cada vez que a gente reescrevia um texto, eu conseguia me dar conta dos erros e dificilmente eu repetia esses erros. No primeiro encontro já, eu vi que alguns erros apontados pelo professor foram de distração mesmo, mas muitos foram por causa de falta de conhecimento. Às vezes, eu esquecia de começar a frase com maiúscula, por exemplo. Isso é uma bobagem, só acontece por distração. Agora, às vezes uma frase mal formada acabava criando uma contradição, e aí a argumentação toda por água abaixo. E qual dos erros era mais comum? O erro por distração ou por falta de conhecimento? Sem dúvida que distração atrapalha. O aluno tem que aprender a manter o foco e manter a concentração, não pode se distrair. Mas a maioria dos erros era por causa de falta de conhecimento mesmo, porque a gente não tinha quem sentasse com a gente na hora da correção e apontasse erro por erro aquilo que estava errado, aquilo que podia ser melhorado. Logo depois do primeiro encontro, eu já me toquei das coisas que poderiam melhorar o meu texto. E isso só por causa dessa assistência individual, porque a gente parava e analisava frase a frase todas as partes da redação. O acompanhamento do professor nessas horas faz uma enorme diferença. E a partir daí, reescrevendo texto a texto, eu pude melhorar a minha redação. E melhorou mesmo, Max? Quanto foi a tua nota no Enem 2015? Fala aí pra galera. Bom, acho que melhorou um pouquinho, né, professor? Tirei 900. Como? De 340, tua nota foi pra quanto? De 340 para 900, em um ano de trabalho. De 340 para 900. Não dá pra reclamar, né, parceiro? E agora, Max? Já se decidiu qual dos cursos que tu vai fazer? Já tá decidido, sim. Vou fazer as matrículas e tudo mais agora em fevereiro e em março. A UFSC já ganha mais uma universidade de engenharia. Bom, então, para fechar em 2 toques aqui, o que tu aconselharias aí aos candidatos ao Enem e aos vestibulares? O que o nosso brilhante, esforçadíssimo, empenhadíssimo aluno Max pode aconselhar para a galera aí? Primeiro, trabalhar com um professor que faça esse tipo de correção, frase a frase, pedacinho por pedacinho da redação. Segundo, reescrever o texto, melhorá-lo ao máximo e só então desenvolver outro tema. Acho que o acompanhamento do professor e a reescritura do texto são fundamentais para melhorar a produção textual. Pois é, galera, é isso aí. Não tem almoço grátis, como a gente viu, tem de trabalhar. O Max foi de 340 a 900 em um ano de muito trabalho. Eu, professor, tive o prazer de prepará-lo e pude ver o empenho, a garra que fizeram dele calouro de engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse e-mail aqui embaixo que vocês estão vendo é o meu meio de contato para aulas particulares aqui em Brusque, Santa Catarina, a cidade onde eu moro, né, onde eu resido e tal. Mas o nosso canal agora também vai ter diversos toques sobre redação. Espero que vocês sigam. A gente vai continuar falando sobre literatura, que ajuda, claro, redação, literatura, estudo de textos. Mas vocês viram, uma aula particular é de vital importância para que a gente consiga fazer esse trabalho individualizado que a gente conseguiu fazer aqui com o nosso aluno, o Max. Esse ano, além disso, o nosso canal também vai continuar disponibilizando diversos toques, muita coisa muito legal nesse 2016 que se inicia. Compartilha o vídeo, dá um curtir aí embaixo, se inscreve no canal, tá aqui o e-mail para vocês que moram aqui na cidade, moram nas redondezas, que quiserem fazer aula particular comigo, eu estou à disposição. E eu queria agradecer demais a presença do Max, os toques para a moçada que segue a gente no YouTube. Muito obrigado, Max, parabéns. Olha, sair de 340 amigos para 900 não é só o professor. Isso eu posso dizer para vocês, não é só o professor. Meus parabéns pelo empenho, um grande abraço, força na peleia, né? Fico muito grato. Não só pelo fato de tu estar comigo, mas pelo fato de tu ter te empenhado tanto. Obrigado, Max.
Eu que agradeço a oportunidade de ajudar o pessoal que ainda não passou. E queria também agradecer ao empenho do professor nas aulas, na assistência individual particular, e queria dizer que foi uma vitória que pertence a mim, a minha família e também ao senhor. Um abraço pra galera e muita força pra vocês todos. Valeu, valeu. Tanto tempo passou, aqui nada mudou, continua sendo o que convém. Quem se foi, quem ficou, quem brigou pelo flow, e a fumaça para quem não tem. Você me vê voando, não se espante. Você me vê voando, o avião de papel, eu me sinto bem, bem. Faz voar no céu, enxergar além. Com o de papel, eu me sinto bem, bem. Faz voar no céu, enxergar além. O avião de papel, eu me sinto bem, bem. Faz voar no céu, enxergar além. Com o green no papel, eu me sinto bem, bem. Faz voar no céu, enxergar além.